Olá, esse é mais um vídeo da série Deus Falou Comigo. Esses dias eu ouvi uma expressão que eu ainda não conhecia, que é uma palavra chamada assídia. E eu fui pesquisar a raiz dessa palavra e ela significa a pessoa que vive uma tristeza profunda, uma melancolia. Um estado de grande tristeza, desencadeado no geral por uma angústia, por uma decepção, por uma frustração que a pessoa teve na vida. E Deus falou comigo quando eu comecei a pesquisar essa palavra e encontrei uma passagem bíblica que está no livro de Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 13, que é conhecido como os discípulos no caminho de Emaús. E é interessante que a Bíblia fala que esses discípulos que estavam saindo de Jerusalém para Emaús, eles trocavam palavras entre si, eles conversavam, eles dialogavam. E pelo que dá para entender, a conversa deles era de tristeza, de decepção. Porque o próprio Jesus, quando se junta a eles no caminho, pergunta: que tipo de palavras são essas que vocês estão trocando um com o outro enquanto caminhais? Por que vocês estão tristes? Deus mesmo identificou o problema naquela caminhada, que era tristeza, que era angústia, que era decepção. E hoje nós vivemos num mundo em que as pessoas estão andando extremamente decepcionadas. Uns se decepcionam às vezes com um colega de trabalho, outros com o vizinho, outros com os familiares, outros com um tipo de governo. O fato é que esses discípulos no caminho de Emaús, que andavam tristes, tiveram uma experiência maravilhosa com Jesus. A primeira coisa que eles aprenderam foi que Jesus não os abandonou. Foi a primeira lição. Eles caminhavam tristes. Deus perguntou: que palavras são essas que trocais entre vós, porque estáis tristes? E eles começaram a relatar: não, porque nós tínhamos uma expectativa que o Jesus, o profeta, ele remisse Israel, mudasse a nossa história, mudasse o contexto político, tirasse o povo romano que está dominando sobre vós de Israel e libertasse a nação, e nada disso aconteceu. Na verdade, eles tinham uma expectativa em Jesus e Jesus tinha outra expectativa na vida deles. Porque Jesus ele veio para salvar, para libertar, para curar e levar a nossa alma de novo para a eternidade. Mas a expectativa era outras. E muitas vezes nós se frustramos porque nós temos uma expectativa da nossa vida, mas Deus tem outra expectativa para nós. Nem sempre os nossos pensamentos são aquilo que Deus pensa para a gente. E quando eu vi essa expressão assídia, que eu fui pesquisá-la, e vi essa tristeza profunda, essa melancolia, essa angústia que as pessoas andam, eu me deparei exatamente com esse texto do caminho de Emaús. Então a primeira experiência que Deus falou comigo é: Jesus está vivo e Ele não te abandonou. Porque eu também passo pelas minhas tristezas, pelas minhas lutas, pelas minhas decepções. E a primeira coisa que eu aprendi é: Jesus, Ele está comigo. A segunda coisa que eu aprendi nessa passagem é que quando os discípulos convidaram Jesus para entrar nas suas casas, ao invés dos discípulos darem alguma coisa para Jesus, foi Jesus que deu alguma coisa para os discípulos. Porque a palavra fala que Jesus ele pegou o pão, partiu o pão e deu aos discípulos. E quando você chama então Jesus para entrar na sua casa, você que vai ser abençoado. Você que vai receber algo dele. E é interessante que quando Jesus ele partiu o pão, a Bíblia fala que os olhos dos discípulos abriram e eles então reconheceram. A terceira coisa que eu aprendo com isso é que muitas vezes as nossas frustrações, as nossas mágoas, as nossas decepções nos cegam para que nós não vejamos uma solução, uma luz no fim do túnel, uma alternativa, uma saída, a operação de Deus, o milagre de Deus. E então, quando partiu o pão, eles então reconheceram que era Jesus
E mudou totalmente o contexto da vida dele. Foi agora um momento de alegria, de regozijo, de paz. E como é que eu reparto o pão hoje? Como é que Jesus reparte o pão? Na Bíblia, aqui está o pão vivo. Aqui está o pão que desceu do céu. Aqui está o alimento. Quando você então abre a Bíblia, Jesus vai falar contigo e você vai reconhecer a sua história, ela vai ser mudada. Então Deus falou comigo nessa expressão tão simples que eu não conhecia, que era assídia. E que mudou um contexto que eu estava vivendo. Porque na vida a gente tem aflições, mas Jesus fala, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Deus falou comigo, se você chamar Jesus para sua casa, eu tenho certeza que você vai receber uma bênção dele, assim como eu recebi, assim como eu sou testemunho de muitas pessoas que receberam. Chama Jesus para tua casa, abre a Bíblia, vai ler, vai orar e certamente Deus vai falar com você, assim como Deus falou comigo. Que Deus possa te abençoar.